Não precisava ser assim, mas muitas vezes a dor vai unir pessoas que não se suportam. É sobre isso que eu quero falar no devocional de hoje. Nós estamos ao vivo, agora já são 6 horas da manhã e não há nada melhor do que começar o dia lendo a palavra de Deus, com uma palavra que não é escolhida por nós. Eu não escolho um assunto e já com esse assunto pronto eu vou caçar na Bíblia um texto que vai me dar base para falar daquilo. Não, é Deus quem escolhe o assunto. Nós estamos estudando o Evangelho de Lucas em sequência. Chegamos hoje ao capítulo 17. Vamos ler o versículo 11, que conta uma história muito conhecida. A história de 10 leprosos que andavam juntos. Mas tem uma coisa interessantíssima aqui. Esses 10 leprosos, eles eram formados por 9 judeus e um samaritano. Você sabe, nós já até falamos isso aqui numa outra ocasião, quando tocamos nesse assunto, que os judeus e os samaritanos, eles tinham uma rixa, mas era uma coisa muito séria. Eu sei que hoje em dia também existem grupos que não se comunicam com outros grupos, pessoas que se separam por questões de religião. Eu não falo com quem não é da minha igreja. Pessoas que se separam por questões políticas. Eu voto, eu tenho tal ideologia, fulano tem outra, então eu parei de falar com meu primo, meu irmão por causa disso. Eu sei que hoje também há grupos que se separam por diferentes razões. Mas quando nós falamos da rixa que havia entre os judeus e os samaritanos, nós estamos falando de algo muito, muito, muito maior, muito pior, muito mais grave do que essas divisões. Eles realmente não se falavam, eles não se cumprimentavam. Lembra daquela história que Jesus foi ao poço e chegando no poço, ele pediu água para uma mulher e essa mulher achou aquilo estranhíssimo. Aquela mulher disse, vem cá, como é que você está falando comigo? Eu sou samaritana, você é um homem judeu. Então era nesse nível. As pessoas não se cumprimentavam, não se falavam, elas viravam o rosto. Judeu e samaritano tinha essa rixa que era antiga e muito complicada, essa relação muito delicada. Mas aqui, quando nós lemos a história dos 10 leprosos, você vai ver, e não é eu quem estou dizendo, o próprio texto deixa claro que desses 10 leprosos, 9 eram judeus e havia um samaritano, porque a dor uniu aquele grupo. Todos eram leprosos, todos viviam o mesmo problema. Então, naquele momento, não importava se era judeu, se era grego, se era romano, se era samaritano, todos estavam no mesmo barco. E é triste a gente identificar isso, que muitas vezes nós nos unimos com pessoas da nossa própria família, do nosso próprio convívio, só na hora da dor. É muito comum, por exemplo, 2 irmãos que não se falam, perderam o contato, brigaram por alguma razão, mas quando a mãe parte lá no velório, aqueles 2 irmãos que não se falam há anos, ali no velório, eles vão se abraçar, eles vão chorar juntos, eles vão estar abraçados, porque a dor une os diferentes. É comum, por exemplo, uma pessoa que está passando por uma dificuldade financeira e ela está extremamente apertada financeiramente falando, ela está desempregada. E ela tem a religião dela e ela é uma pessoa muito radical, não, é só a minha religião, só a minha igreja. E ela está passando por um momento muito difícil financeiro. E aí uma outra pessoa de uma outra religião, de uma outra denominação fala para ela assim, olha, vem cá, você quer trabalhar comigo? Eu vou dar um emprego para você. E aí naquele momento, aquele preconceito, aquela imagem que ela tinha de que, não, quem é católico, ou quem é espírita, ou quem é de outra igreja, não é de Deus e tal. Naquele momento em que ela vê a mão estendida de um diferente, ela pensa assim, meu Deus, como eu me enganei no meu julgamento, porque quando eu mais precisei, quem estendeu a mão para mim foi uma pessoa dessa tal religião, dessa tal denominação, que eu já tanto critiquei.
Vejam como são as coisas. A dor une as pessoas, mas não deveria ser assim. Não deveria ser desse jeito. E não é só isso que a gente aprende com a história dos 10 leprosos. Vamos ler todos os dias, às 6 horas da manhã. Nós estamos sempre ao vivo, agora são 6 horas da manhã e 7 minutos, começando o dia com Deus e sempre fazendo uma oração também. Ao vivo, às 6 da manhã, mas a transmissão fica disponível para você acompanhar em qualquer horário do dia. Seria importante que você acompanhasse em sequência e você vai ver como a palavra de Deus é preciosa e ela se encaixa. Nós não estamos aqui escolhendo o que Deus vai falar com a gente está aprendendo em sequência e cada dia Deus traz uma lição para nós. Lucas 17, versículo 11 diz: E aconteceu que, indo ele, Jesus, a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Veja que ele estava fora dos portões de Jerusalém, porque os leprosos não podiam conviver no meio da sociedade. Então eles estavam lá, excluídos, doentes, pedindo um pedaço de pão para os viajantes que passavam ali. Então Jesus estava nesse caminho aí. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Quando alguém era purificado da lepra por um milagre, o sacerdote precisava examinar aquela pessoa para poder ver se realmente a lepra desapareceu. Então Jesus falou: vocês creem? Vocês têm fé? Podem ir lá, apresentem-se ao sacerdote, porque quando vocês chegarem lá, ou antes disso, vocês estarão curados. E foi o que aconteceu. No meio do caminho, eles não tinham nem chegado lá. No meio do caminho, eles perceberam: vem cá, a sua lepra sumiu e a sua também, a sua desapareceu. No meio do caminho, eles ficaram curados. Só que 9 decidiram seguir caminho até o sacerdote para mostrar que eles foram curados e retomar a vida deles. Teve um que falou: não, peraí. A gente precisa voltar àquele homem que nos curou, a gente tem que voltar até ele. Então foi o que aconteceu, versículo 15. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz e caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, lhe agradecendo. E este era samaritano. Veja só, a dor une as pessoas. Naquele momento de dor, os 10 leprosos não queriam saber quem era judeu, quem era samaritano. Eles estavam unidos. Só que este samaritano teve uma coisa boa aqui nele também. Quando ele viu que ele estava curado, ele falou: a gente tem que voltar naquele homem que nos curou. Ah, mas Jesus disse para que nós nos apresentemos ao sacerdote. Sim, depois a gente vai se apresentar. Mas quem me curou não foi o sacerdote. Quem estendeu a mão não foi o sacerdote. Quem fez com que eu ficasse curado foi Jesus Cristo. Voltemos a Ele. Mas os 9 não quiseram voltar, mas aquele um voltou. E aí Jesus vai perguntar para ele: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Sabe uma outra coisa que eu entendo aqui também? E eu queria dizer antes da gente orar. Aquele homem, ele foi a exceção. Jesus percebeu isso e Jesus questiona. Jesus diz: vem cá, não foram 10 que foram curados? Cadê os outros 9? Só voltou esse aqui? Logo o samaritano, logo o estrangeiro. A tua fé te curou, a tua fé te salvou. Seja a exceção no meio em que você vive. Deus nos chamou para isso. Nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. Em qualquer meio que você vive, seja a exceção. Por exemplo, é comum as pessoas falarem hoje em dia o seguinte: homem nenhum presta, homem não vale nada, homem, quando se junta com outro homem, então, olha, você sabe que eles vão falar coisas horríveis ali. Homens, você homem que está me assistindo, seja a exceção. Seja aquele que vai contrário à regra.
Homem nenhum presta, então seja você aquele que presta. Outra coisa que as pessoas costumam dizer, muitas pessoas dizem que muita gente hoje em dia, as pessoas hoje em dia, elas só pensam em si mesmas, elas são egoístas, ninguém quer saber de ajudar o próximo. Seja você a exceção. Eu vou dar o meu exemplo. Eu não vivo numa bolha. Eu tenho plena consciência de que muitas vezes a fama no meio de pastores, eu sou pastor, a fama no meio dos pastores não é muito boa. E eu não estou falando de nenhuma denominação, estou falando de maneira geral. Eu preciso ser a exceção no meu meio em que eu vivo. Deus me chamou para isso. Então eu não posso ser como a maioria. Porque a maioria rouba, a maioria engana, a maioria é assim, é assado e tal. Eu não posso ser como a maioria. Deus me chamou para ser a exceção. Deus chamou você para ser a exceção, você é empresário. E que muitas vezes é dito assim, mas o empresário ele só quer explorar os seus funcionários. Seja você a exceção do meio em que você vive. Você moça, solteira, jovem, e que muitas vezes vão dizer assim, a mulherada hoje em dia isso e aquilo. Seja você a exceção. Você jovem que está me assistindo, muita gente malha a geração de hoje dizendo que essa juventude está perdida, não quer saber de nada com nada. Seja você a exceção. Mostra que você não é um jovem como a maioria, que está gastando a vida com bobagem. Você quer formar sua família, você quer ter o seu dinheiro, você quer ter as suas coisas, você quer servir a Deus, você quer estudar. Seja a exceção como aquele homem foi. Aquele homem foi. E Jesus reconheceu isso, dizendo, vem cá, mas não foram 9? Aliás, não foram 10? Foram 10. Cadê os outros 9? Os outros 9 eu não posso responder por eles, sinto muito. Mas eu estou aqui. Eu estou aqui para te agradecer e reconheço que foi o Senhor que me curou. Sejamos a exceção. Em um mundo que não quer saber de Deus, sejamos a exceção como você foi hoje. Quando você acordou cedo e programou o reloginho para despertar para você acompanhar essa mensagem. As pessoas estão procurando conteúdos que vão falar de outros assuntos e muitas vezes conteúdos rasos, conteúdos que não somam em nada. As pessoas gastam tempo para saber do casal famoso que se separou. Não, eu quero gastar o meu tempo em aprender coisas que serão úteis na minha vida e eu quero aprender das coisas de Deus. Esse é o público que acompanha esse devocional. A exceção, nós somos a exceção. Deus chamou você para ser a exceção no seu trabalho, na sua família, em todo lugar que você está inserido. Vamos orar agora. Não se esqueça disso. A dor une pessoas, mas a gente não precisa chegar a esse ponto para vencer as barreiras aí que nos separam. Vamos falar com Deus. Vamos orar nesse momento. Inclusive, deixe nomes aqui. Você conhece alguém que está com depressão? Você conhece alguém que está doente, que tem vícios? Deixa o nome dessas pessoas aqui agora, porque nós vamos orar por todos. Pode escrever agora o nome. Você não vai gastar 1 minuto para fazer isso. Um outro pedido também, quando você dá o like, quando você clica no joinha do vídeo, isso ajuda a espalhar essa mensagem. Não custa nada, é só você fazê-lo. Vamos orar nesse momento. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero consagrar este dia ao Senhor. Eu quero pedir que o Senhor venha nos livrar de todos os males. Se há algum laço preparado, alguma maldade que foi arquitetada contra a nossa vida, que isso seja quebrado, rompido desde já. Que nenhuma arma forjada contra nós venha prosperar. Livra-nos da maldade, da crueldade, livra-nos da doença, livra-nos dos males que se escondem pelas ruas, pelos becos. Livra-nos de todos os males, nós e a nossa casa. Que a nossa família esteja debaixo de uma cobertura invisível, mas real, de proteção e de unção. Nós também pedimos que o pão nosso de cada dia não falte em nossa mesa. Venha nos dar ideias, estratégia, criatividade para que nós possamos prosperar naquilo que fazemos. Não para que venhamos provar nada para ninguém, mas para que assim como fez Agur a oração, eu não venha ter nem o muito para que eu não venha me perder, mas nem o pouco para que eu também não venha aqui enganar ninguém para sobreviver. Venha nos dar
a condição para que tenhamos as nossas contas em dia, para que possamos nos alimentar, para que possamos cuidar da nossa família. É isso que nós estamos pedindo. O pão de cada dia não venha nos faltar. E esse pão inclui-se saúde, vigor, inclui-se a tua presença para nos guiar. Deus, eu quero pedir também por aqueles que estão doentes, assim como a leitura de hoje fala de uma cura coletiva que o Senhor fez. Então venha operar também agora uma cura coletiva. Todos que estão enfermos, que estão doentes, que estão enfrentando algum problema de saúde, que eles sejam curados agora em nome de Jesus. E que nós sejamos como este, que foi a exceção, que foi grato. Nós não seremos ingratos, nós não vamos nos esquecer que foi o Senhor quem fez. Que jamais venhamos alimentar um espírito de ingratidão em nosso coração, jamais. Mas que venhamos cultivar esse amor, esse respeito e essa gratidão, que venhamos reconhecer que tudo o que temos e o que pretendemos ter e ser vem das mãos do Senhor. Se acordamos nessa manhã, foi porque o Senhor permitiu e o Senhor quis. Entregamos tudo em tuas mãos, em nome de Jesus. Respire fundo aí agora e diga amém, amém e amém. Que bom, como é bom falar com Deus, como é bom começar o dia na presença de Deus. Deixe nomes aqui para a oração. Você pode também fazer, sabe o quê? Compartilhe essa mensagem. Pega o link do nosso grupo do WhatsApp. Você está no grupo do WhatsApp, né? Ali tem o link do grupo. Manda para quem você quiser, fala, ó, entra nesse grupo, é gratuito. E se você não está no grupo do WhatsApp, eu vou deixar aqui no primeiro comentário. Quando você abrir os comentários, você vai ver. O primeiro comentário é um link. Pode clicar, não é vírus, não é golpe. Você vai entrar nesse grupo nosso do WhatsApp que, graças a Deus, eu quero agradecer. Tem crescido a cada dia mais e mais pessoas. Ontem eu estava lendo algumas mensagens, aí uma pessoa disse assim, olha, eu nunca estudei a Bíblia, eu nunca fui uma pessoa de fé, de oração. Me mandaram esse link aqui, entrei. Eu fiquei tão feliz. Então, vamos espalhar a palavra de Deus. Entre lá no grupo do WhatsApp e compartilhe também com outras pessoas. Eu fico por aqui e lembro a todos que 6 da manhã o devocional, todo dia. Inclusive amanhã, a mensagem de amanhã, eu estava meditando aqui, é forte. Amanhã nós vamos falar sobre, é a continuação aqui do capítulo 17, nós estamos lendo em sequência. Jesus vai falar sobre o fim do mundo. Jesus vai falar sobre a sua volta. É forte a mensagem de amanhã. Amanhã, 6 da manhã, o devocional. E todos os dias nós temos 6 da manhã o devocional, que é uma palavra seguido de uma oração. Meio-dia, a oração dos trabalhadores com o pastor Felipe. E 6 da tarde, a oração da noite. Tire, reserve um tempo do seu dia. Se você conseguir acompanhar ao vivo, ótimo. Não deu para acompanhar ao vivo, acompanhe nesses períodos então, pela manhã, pela tarde e pela noite. Nosso momento de nos conectar com Deus, você vê, dá 15, 16 minutos, não passa disso. E a oração do meio-dia das 18 é ainda mais rápida. Vamos tirar esse tempo para nos aproximar de Deus. Deus te abençoe, um excelente dia.